na tua vida, nesse problema que você tem e tal, como é que ela está te ajudando? Eu acho que... Bom, então, acho que não explicam muito bem. A inteligência artificial hoje em dia, em termos de tecnologia, é tudo. Todo aparelho que você pega tem inteligência artificial, algum nível de inteligência artificial. Daí você tem inteligência artificial generativa, né? Também, você obviamente pode inclusive ouvir. Mas, gente, trata-se de uma foto de uma sala com móveis de escritório e descreve, quer dizer, que isso é um negócio bacana também. Linguagem simples. Hoje existe... Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou o Anderson e você está no programa Ernesto Responde, apresentado por Ernesto Abercor e seus convidados. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje, uma entrevista exclusiva com Cid Torquato. A entrevista vai contemplar o seguinte tema: tecnologia sem barreiras, inteligência artificial, digitalização e o futuro da acessibilidade. Um recado importante agora: se a sua empresa precisa de um ERP completo, robusto e que atenda todas as necessidades do mercado, conheça a ERP Flex, erpflex.com.br, que é a empresa do Ernesto. O Ernesto criou a Siga, cofundou a Microsiga e a TOTUS. Entra lá, erpflex.com.br. Acompanhe agora a entrevista. Hoje, mais uma vez, estamos com um amigo aqui para entrevistar, no Ernesto Responde, e é um velho amigo, de longa data, Cid Torquato. Tudo bem, Cid? Tudo ótimo, Ernesto. Vamos falar aqui. É bom revê-lo depois de tanto tempo. Vamos falar um pouco desse programa que você ganhou, os principais desafios, né, da pessoa com deficiência. Conta como é que foi e quais são os desafios, tal. Legal. Bom, eu não tenho nenhuma palavra que eu possa pronunciar, né, gravando, para definir bem a questão da deficiência. É bem duro, é um processo, né, complexo. Obviamente, de um dia para o outro, você, no meu caso, né, eu me vi praticamente sem movimentos, né? Eu mexo o braço, mas não tenho mão, por exemplo. Então, eu não consigo fazer nada sozinho. Eu toco a cadeira, né? Cadeira motorizada eu consigo, e mexo no tablet, eu me viro bem, né? Tenho uma certa autonomia. No mais, eu preciso de ajuda para tudo, para comer, para me trocar, para ir ao banho, e por aí vai. Então, é um processo não só mental, mas físico, muito, muito duro, né? Isso foi em 2007, vou fazer 18 anos agora, 18 anos, e eu faço, por exemplo, fisioterapia todo santo dia, das 7 às 9 da manhã, todo santo dia, porque é a fisioterapia que me deixa em condições de, mesmo com deficiência, continuar fazendo minhas coisas, né? Eu tive que me reinventar um pouco, mudei um pouco de segmento, mas eu continuo trabalhando com tecnologia, assim, lato sensu, só que agora tecnologia assistiva, né? O que é tecnologia assistiva? Desde uma bengala até, passando por uma cadeira de rodas, até um software sofisticado de leitura de tela. Então, eu venho trabalhando, né? Quando a gente se conheceu, eu trabalhava com tecnologia também na Câmara de Comércio Eletrônico. Certo. Né? Então, uma mudança dura, mas eu acho que a mensagem não é o fim do mundo. Né? É possível continuar vivendo e sendo pai de família, como eu sou, e tendo casa e mulher, e só não tem cachorro. E você está com uma aparência, um sorriso realmente surpreendente, super bem. Fazia tempo que a gente não se via, né? Vamos falar um pouquinho de tecnologia, né? De que forma você está vendo aí a inteligência artificial, né? Esse tema que está todo mundo falando.
e que até agora eu não consegui ainda entender bem. Quer dizer, a gente pode fazer perguntas lá e ela dá umas respostas bem legais, mas no teu, na tua vida, nesse problema que você tem e tal, como é que ela está te ajudando? Bom, eu acho que... Bom, então, acho que não explicam muito bem. A inteligência artificial, hoje em dia, em termos de tecnologia, é tudo. Todo aparelho que você pega tem inteligência artificial, algum nível de inteligência artificial. Daí você tem inteligência artificial generativa, né, também que te ajuda nos textos e até em programação de computador hoje, né? Sim. Então, eu vejo que vai estar embarcada em tudo. Vai estar embarcada em tudo. E do meu jeito, do jeito que eu vejo, eu acho que facilitando a vida de muita gente. E potencialmente também a vida das pessoas com deficiência, né, suprindo. Porque o que fazem as tecnologias assistivas? Elas buscam minimizar as limitações, né, e maximizar as habilidades. E eu acho que, em grande medida, a inteligência artificial vai entrar aí nesse espaço, né, ajudando pessoas com deficiência a suplantar, né, suas limitações e produzir, né, de forma né, como todo mundo. Então, acho que no caso da pessoa com deficiência, assim, resumindo, eu vejo como facilitador e como uma maneira de realizar mais atividades do que sem a tecnologia. Porque na nossa área de programação, realmente eu tenho visto aí coisas bem impressionantes, que é exatamente desenvolver programas, né? Código mesmo, você define o que você quer e ele vai. Na sua área, assim, dá alguns exemplos onde a IA realmente te ajuda a resolver os problemas. Bom, obviamente, na questão dos textos, né, eu tenho usado bastante ChatGPT, inclusive para ideias. Na maioria das vezes eu pego e redijo o texto tudo de novo, mas eu consigo pegar algumas ideias de texto, né, como se eu tivesse um parceiro ali que falasse, o que você acha? Me dá algumas ideias para esse texto. Então funciona um pouco assim. E daí você tem algumas tecnologias específicas aí que estão surgindo, que usam muito inteligência artificial. Por exemplo, também na linha, eu te falei que eu trabalho no ICOM, que é uma plataforma de atendimento por videochamada, em Libras por videochamada. Então, hoje o que você tem? Você tem avatares que sabem língua de sinais. Aqui no Brasil não tem. Tem o HandTalk, mas hoje em dia, usando inteligência artificial, tem uma empresa da Nova Zelândia que faz avatares praticamente humanos. E eles conseguem fazer língua de sinais. Eles estão aprendendo agora a língua de sinal americana. Eles querem entrar no mercado americano. A mesma coisa, agora já vem embarcado no Google, na Apple, só recursos de descrição de imagem. Então, você aponta o celular para algum lugar, tira uma foto, né, e em segundos vem ali, escrito. Né, depois você, obviamente, pode, inclusive, ouvir. Mas, trata-se de uma foto de uma sala com móveis de escritório. Ele descreve, quer dizer, que isso é um negócio bacana também. Linguagem simples. Hoje existe, dentro desse universo da deficiência e da acessibilidade, um grande movimento em prol de facilitar os textos em geral. Texto na internet, tem muita gente que não entende. É um pouco voltado, pensando em pessoas com deficiência intelectual, mas serve para muita gente. Então, hoje você tem programas que usam inteligência artificial que pegam um texto mais complexo e transformam num texto com linguagem simples. Então, daí vem, né, eu falei dos avatares, daí você pode pensar cadeira de roda controlada pelo cérebro, né, com eletrodos e coisas do gênero. Então, assim,
eu vejo inteligência artificial embarcada em quase tudo, né, que a gente vai usar daqui para frente. E o interessante é que cada uma está se especializando num determinado segmento. Então, hoje é muito importante, assim como eu diria, quando você vai comprar um carro, ou quando você vai fazer qualquer coisa, você tem várias opções, né, que são as várias empresas. Também, no caso da inteligência artificial, você está tendo as várias empresas desenvolvendo, focado num determinado ponto, né? No que você realmente está querendo saber. Se é uma questão de fazer imagens, se é responder perguntas científicas, se é saber sobre determinado assunto. Cada inteligência está se especializando numa determinada área. E um ponto aí, Ernesto, interessante também, é que com o fenômeno lá do chinês, do DeepSeek, sim, a gente, né, todo mundo achava que para você desenvolver, né, uma plataforma de inteligência artificial, você precisava investir R$1 bilhão. E os chineses mostraram que com alguns milhões, 5 milhões que eles gastaram, você faz algo muito parecido, se não melhor. Então, isso eu acho muito importante, porque abre uma janela de oportunidades para o Brasil. A gente pode desenvolver aqui coisas aqui no Brasil. Então, eu estou bastante curioso, né, esperançoso com o que está por vir aí em termos de tecnologia. Sem dúvida. E com relação ainda à acessibilidade, se você pudesse, vamos dizer assim, melhorar o que a IA pode oferecer, quais seriam as sugestões que você daria para esse pessoal que está aí fazendo esse trabalho, né, de melhorar cada vez mais os recursos da IA? Olha, eu vou pegar um ponto só, que é o seguinte. Hoje, Ernesto, 3% apenas dos sites em operação no Brasil são plenamente acessíveis, segundo as normas, segundo, né, os padrões internacionais. Ontem, por acaso, foi um dia especial, 11 de março. Quero gravar essa data, porque nós, né, a BNT, junto com uma série de colaboradores, lançou ontem a norma brasileira de acessibilidade digital em sites. Então, isso tem vai ter um impacto, esperamos nós, muito grande na internet brasileira. A internet brasileira, com certeza, vai se tornar mais acessível. Inclusive porque tem uma lei, LBI, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, artigo 63, que fala que todos os sites em operação no Brasil têm que ser acessíveis. E esse artigo especificamente não estava regulamentado. Por quê? Não tinha norma. Agora, com a norma, que é a BNT NBR 17225, nós vamos conseguir pressionar o governo federal para fazer um decreto regulamentando e obrigando. Então, as empresas vão ter que ter seus sites acessíveis. E eu acho que a inteligência artificial pode ser uma ferramenta importante nesse processo, porque existem diferentes formas de você tornar um site acessível. Hoje, por exemplo, não sei se você já ouviu falar dos plugins. Você tem uns plugins que você instala, uns scripts, né, que você coloca no site com 30 recursos de acessibilidade. Alguns deles já usando inteligência artificial para aumentar a acessibilidade online. Então, né, eu falei do que eu queria falar, que era o lançamento dessa norma, que é muito importante, e vejo, né, nesse upgrade que a gente tem que dar na internet brasileira para que ela fique acessível, o uso da inteligência artificial como algo estratégico. Só falar entre parênteses aqui, a curiosidade sobre essa questão da acessibilidade. O Cid chegou aqui e nos deu os parabéns, porque na entrada aqui da nossa sala, a gente fez, certamente quem fez não fui eu, já pensando nisso, o trilho da porta de tal forma que permitiu facilmente a sua chegada aqui, né? Quer dizer, o trilho ele fica abaixo do piso. Ele não é um trilho que fica acima do piso, o que evidentemente dificulta, né, a entrada de uma cadeira de rodas, por exemplo. Bom, a questão da acessibilidade
está muito nos detalhes. Né? Exatamente. Obviamente, em grande medida nos locais, tal, mas o que faz a diferença, Nestor, são os detalhes. Detalhes. Porque são pequenas coisas, né, que mudam a vida. Fazem uma baita diferença. É verdade. E com os avanços tecnológicos, me dá mais alguns exemplos assim que está faltando o governo ou as empresas fazerem para exatamente facilitar essa acessibilidade. Olha, hoje em dia, eu tive o privilégio aí de ir há alguns anos na maior feira de tecnologia assistiva, né, de reabilitação que tem no mundo, que é na Alemanha, em Düsseldorf. São 7 pavilhões, Ernesto, do tamanho do AMB, assim, e que com tudo que você possa imaginar de traquitana, de tecnologias do mundo inteiro. Então tem coisa que você, de novo, você não consegue nem imaginar, de vanguarda, que realmente ajudam as pessoas, principalmente a realizar as coisas. Né? Acho que o grande objetivo da tecnologia assistiva é fazer, né, e fazer com o máximo de autonomia possível. Eu vejo o mercado brasileiro de tecnologia assistiva com um teto muito baixo. Acho que pelo tamanho do país e pelo número de pessoas com deficiência que a gente tem, porque infelizmente nós somos um país que produz deficiência em função da questão de saúde pública, da violência e por aí vai. Principalmente a violência. A violência. Então, nós somos um país produtor, né, de pessoas com deficiência. Nós deveríamos ter mais opções. Certo. Deveríamos ter tecnologias mais sofisticadas. Cadeira de rodas, por exemplo. Complexo. A indústria internacional está muitos anos-luz à frente do Brasil. Então, eu acho que a maior contribuição do governo para melhorar a vida das pessoas com deficiência nesse sentido seria, de alguma forma, obviamente junto com a sociedade civil, com quem lida com o tema, mas facilitar, baratear, impulsionar, promover a entrada de tecnologia assistiva de fora do Brasil, sem tantas barreiras, né, e sem tantas taxas e impostos. Isso no transporte público, né? Tudo. Bom, transporte público também, né? Mesmo assim, eu falo tecnologia lato sensu. Quando eu fui secretário, o que nós fizemos como teste? Espero que ainda exista, seja hoje praticado, mas nós escolhemos 2 linhas de ônibus, a linha que passa ali perto da CD, né, na Vila Clementino, e uma linha que vai de Jabaquara até o Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, que é um negócio maravilhoso, não sei se você já ouviu falar, já. Fica no começo da Imigrantes. Isso. Maravilhoso. Não. Então, nós... É até um prédio isolado, né? Exatamente, é lindo lá. Então, o que nós fizemos? Nós, não tinha essa tecnologia aqui no Brasil. A gente pediu para alguma dessas empresas de ônibus, que eu não lembro qual foi, trazer uma tecnologia de micro-ônibus com piso baixo, certo. Ou seja, não precisa daqueles elevadores, piso baixo, sem catraca e espaço para 5 cadeiras de rodas. Certo. Então, de novo, o segredo está nos detalhes. Em termos macro, a gente vem evoluindo muito como país, e principalmente São Paulo, que é diferenciado, né? Que tudo é acessível. Assim, tirando o pequeno comércio e as calçadas, que são horríveis. Mas você vai em qualquer lugar de prédio, supermercados, teatros, cinemas, lojas, shoppings, tudo é bem acessível. Então, no macro, a gente vem evoluindo bastante. Então, agora também é bom a gente começar a evoluir nos detalhes. Mas, principalmente, acho que as grandes cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, elas estão evoluindo bem rápido, porque a gente vê em todos os lugares, assim, já tem alguma forma de acessibilidade. Ainda falta muito, viu? Aqui em São Paulo, por exemplo,
Infelizmente, as estações mais antigas de metrô, elas têm um elevador só. Então, está sempre quebrado. CPTM ainda tem muitas estações sem acessibilidade. Então, pessoal, o cadeirante não consegue nem chegar perto. Então, tem muito para evoluir ainda. Os ônibus, em geral, em São Paulo, usam tecnologia antiga, aquelas de caminhão, que você tem que quase que escalar, né, os degraus do ônibus ali para subir. Hoje em dia, modernamente, é tudo piso baixo. Né? Então, quer dizer, os ônibus, 90 e tantos % da frota de São Paulo é acessível, tem aquele elevador, muitas vezes quebrado. Ou pior, como vive todo mundo estressado, o motorista resiste, cobrador não ajuda, e os próprios passageiros ficam gritando, eu estou com pressa, vamos! E aquele negócio baixando devagar, depois subindo devagar com o cadeirante. Então, além de tecnologia, né, eu acho que uma das questões que a gente tem mais que evoluir é na questão atitudinal. Quer dizer, atitude, e aí eu acho que é necessário fazer campanhas, né, e divulgar todo esse comportamento para que as pessoas realmente entendam e apresentar também... Né? Respeito os direitos. Né? Respeito os direitos. A televisão também poderia... Então, eu não entendo, por exemplo, por que os comerciais de televisão não consigo captar. Não tem janela de libras e legenda. Quando eu era secretário, né, o Bruno Covas assumiu, eu estava com ele logo nos dias posteriores, eu falei, Bruno, a Prefeitura de São Paulo tem que ter libras nos comerciais de televisão, porque a gente tem que falar com todo mundo. Ele falou, claro, vai falar com o secretário da Comunicação. E a Prefeitura de São Paulo, na época, foi um dos primeiros, se não o primeiro grande anunciante da TV brasileira a ter janelas de libras sistematicamente. Quer dizer, são vários processos, né? Muitos. Locomoção, entendimento, saúde, né? Lazer, reabilitação, né? Que é um negócio também complexo. Né? Então, tem muita coisa para fazer. Porque realmente não é fácil. E, então, dentro do lado tecnológico, eu acho que a tecnologia... Você falou que uma das coisas que você usa muito é o computador. Quais são as vantagens ou assim, os pontos que realmente o computador te ajuda bastante? Eu não consigo viver sem, né? Ele anda o tablet o tempo inteiro no meu colo, porque a gente está muito online hoje em dia, né? É tudo, mesmo ler, tudo que a gente vai fazer é via computador, via tablet, né? No meu caso, que eu uso tablet direto. Então, eu uso muito... como eu sou um ativista da causa também, não só um executivo, né? Um profissional que está aí tentando fechar negócio com as empresas, esse é um lado, um chapéu. Né? O outro é do ativista, né? Que estava lá ontem no lançamento da norma, né? Eu que comecei esse processo criando um grupo de trabalho na BNT lá em 2019. Então eu faço muita coisa, estou envolvido em muita coisa, sou militante da causa, então eu uso muito as redes sociais para divulgar essa coisa toda. E a inteligência artificial vai revolucionar cada vez mais isso, né? Eu acho que ela tem condições de melhorar todo esse processo. Com certeza. Eu também estou que nem você, né? Estou precisando entender um pouco melhor tudo, né? Essa questão toda. Uma outra notícia, né, que meio de primeira mão, ninguém sabe, agora no dia 19, se é meu convidado, se você tiver essa disponibilidade de ir, o interesse, nós estamos lançando lá no Inova USP, né, que é o Centro de Inovação da USP. Onde é lá na Cidade Universitária? Cidade Universitária, e tem um prédio bacanésimo, que é o prédio do Inova USP. 2 prédios, na verdade. Nós estamos lançando o Núcleo de Inovação em Acessibilidade. Olha.
está reunindo, né, as grandes organizações aí da sociedade civil, e, né, FIP, e, né, a USP mesmo, vários segmentos. E uma das conversas que nós já tivemos previamente aí ao lançamento do núcleo é como a inteligência artificial pode colaborar em termos de acessibilidade e inclusão da pessoa com deficiência. Então, a gente já começou esse trabalho, né? Então a gente está mapeando esse universo para ver o que dá para fazer. E eu tenho certeza que isso aí daqui a 1 ano, 2 anos, vai ter assim havido um progresso tremendo, porque é incrível como está se trabalhando, como está se falando, como as pessoas estão envolvidas nesse processo todo da inteligência artificial, no sentido exatamente de melhorar todo o processo, qualquer que seja, na nossa vida. Que conselho você daria para desenvolvedores e criadores de tecnologia devessem se focar em desenvolver para melhorar mais ainda todo esse processo? Futuro. Boa pergunta. Ernesto, primeiro, se informem sobre o Núcleo de Inovação e Acessibilidade do Nova USP. Lá nós vamos discutir esse tipo de coisa também. Tá. Mas eu diria o seguinte, primeiro, dispam-se dos seus preconceitos. Opa! Né? Dispam-se do seu preconceito. A gente tem preconceito estrutural, né? A gente aprendeu a vida inteira. Até outro dia se ligava a televisão, programa de humor, era só em cima de minoria, de grupo minorizado, né? Tirando sarro, inclusive de pessoa com deficiência. Então, primeiro, né, tem que vencer esse preconceito. 2, se você está interessado em fazer coisa para pessoa com deficiência, primeira coisa, vai falar com alguém com deficiência. Né? Não queira ser paternalista nessa hora, voluntarista, não faz sentido. Né? Precisa aprender, porque as demandas, né, eu já falei isso aqui várias vezes, elas são muitas vezes específicas e pendentes de detalhes, né, que se você não conhece, você não vai saber. Então, fale com uma pessoa com deficiência. Né? E se você tem interesse, né, você que está nos vendo aí, vai ser muito bom, porque tem muita lacuna ainda, muita coisa que precisa ser trabalhada. É o segmento mais sofrido da sociedade, Ernesto, porque precisa, né, diferentemente de outros grupos minorizados, né, além da pobreza, né, e pessoa com deficiência custa muito mais caro do que pessoa sem deficiência, né, tem esse impacto impacto de você não conseguir fazer as coisas. Né? Então tem muita oportunidade. Então, né, quem estiver interessado pode me procurar. Né? Eu estou nas redes sociais, Cid Torquato, né? É fácil me achar. E vai ser um prazer conversar sobre esses temas, se alguém estiver interessado em desenvolver alguma coisa para a pessoa com Então, você que está nos ouvindo, pessoal, isso é um convite para você, né? Colaborar nesse sentido, e isso dá uma alegria e uma realização muito grande para a pessoa, né? Olha, eu digo que precisa, né? A gente precisa... o sol nasce para todos, né? Não dá para a gente continuar imaginando um mundo só para, né, um certo tipo de pessoa. Exato. Tem que caber todo mundo nesse mundo. E para que a pessoa com deficiência se incluir legal, ela precisa de tecnologia. Uma outra coisa que precisa, Ernesto, que aqui a gente falha ainda no Brasil muito, mas não só com pessoa com deficiência em geral, é capacitação. Sei. Não há inclusão sem capacitação. As mulheres tiveram um avanço tremendo nos últimos anos, porque não foi benemerência. Né? Entregaram de mão beijada né, o cargo de CEO e para as mulheres. Não, elas conquistaram com capacitação profissional e acadêmica. Então, isso falta para todo mundo, para muita gente no Brasil. É estrutural a falta, mas para a pessoa com deficiência em particular. Então, a gente vê que
não tem que ter nenhum obstáculo, quer dizer, tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. Siri, eu queria te presentear aqui com 2 livros. Um é o Dicas de Como Chegar Lá. Eu conto um pouco aí da história da empresa e de como chegar lá. Sim. E eu acho que até você, na próxima edição, poderia colaborar um pouco. Com certeza. Porque eu já estou até pensando na próxima edição, porque está acabando aí o estoque. Talvez você escrever também alguma coisa. Com relação à acessibilidade, né? Sem dúvida vai ser muito muito legal. valioso. E um outro presente aqui é o livro Fotolabor, que tem fotos da cidade de São Paulo na década de 50 e 60. Meu pai era fotógrafo e ele vivia disso. Muito então bom. vai ser bacana você ver, são fotos da cidade naquela época, 50. Você nasceu em que ano? Eu sou de 63. 63. Então é exatamente Legal. a época que você nasceu. Não, eu moro, Ernesto, num prédio dessa época, que é não sei se você conhece, na Avenida de Janópolis, o edifício Bretanha, Sim, Bretanha. frente ao Sion, Sion. que deve ter, eu imagino que deve ter fotos aí de prédios do Artacho Jurado, né? Naquela época ele fez o Louvre, fez ali na Viaduto Jacareí, tem Viadutos e Planalto. São prédios enormes, né? Então. O Banespa. Sim, eu vou dar Eu adoro esse tipo de foto antiga. Obrigado. Alô? Muito obrigado. Valeu, Ernesto. Obrigado. Tchau para todo mundo. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana.